Jesus para a igreja. Abra sua Bíblia comigo, Epístola ou Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12 e 13. Nós vamos trabalhar dentro da temática que nos foi passada, renova os nossos dias. Eu deixo aqui a minha palavra, como sempre, de muita gratidão a Deus por estar aqui em nossa sede mundial, que é sempre um privilégio muito grande, e poder servir aos irmãos é uma alegria imensa. Deus abençoe o pastor Arnaldo, que estendeu o convite carinhosamente a nós, é uma alegria muito grande, e que Deus continue abençoando a nossa liderança, os nossos pais na fé, nosso pastor Dejair, nossa missionária Marli, a quem carinhosamente chamo de missionária mãe, é de coração, tá? Deus continue sendo louvado pela vida dos nossos líderes, tá bom? Faço acompanhado hoje de toda a minha família, minha querida esposa, glória a Deus, e meus filhos, o João, o Pedro e a Sofia, e também a sogra, viu? A sogra também, opa! A sogra não pode ficar de lado não. Amém? Deus abençoe. No demais, todos os meus amigos, companheiros de ministério, Deus os abençoe ricamente. Eu não faço ideia de, nesses 20 anos que sirvo ao Senhor, eu não faço nem ideia, nunca parei para contar e também nem vou parar. Quantas mil vezes eu já preguei, não faço ideia, mas cada vez que prego parece que nunca sai da primeira, né? As pernas continuam tremendo do mesmo jeito. Às vezes essa fala um pouquinho antes aqui é só para aliviar um pouco o tremor por dentro. É bom, eu falei, meu Deus, é bom nunca perder isso, né? Porque continua na dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a leitura. Diz assim, Hebreus 12, 13, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos paralisados, algumas traduções desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes, primeiro, seja sarado. Amém. Obrigado. Pode ocupar o assento, sempre louvando a Jesus. O tema da mensagem nessa noite é vitalidade espiritual renovada. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui no versículo 12, portanto, é uma conjunção que liga todo o capítulo 12 e também o 11. Vocês sabem que essa epístola, nós não sabemos quem foi que escreveu, humanamente falando, mas sabemos quem foi que deu a inspiração, foi o Espírito Santo. E essa epístola, na verdade, é uma pregação, é como se fosse uma pregação. O próprio capítulo 13 e o versículo de número 22, o escritor deixa bem claro isso: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. E por que ele traz essa mensagem, uma palavra escrita aos seus destinatários? Por causa das grandes perseguições que eles estavam vivendo, e também essa epístola que foi endereçada para os crentes de Roma, e eles estavam sofrendo grandes perseguições por causa do império. Acredita-se que foi endereçada aos cristãos judeus que tinham se convertido do judaísmo, né? E largado ali, no caso, os sacrifícios, o culto do Antigo Testamento, da lei, e agora passado a ter a suficiência em Cristo, o cumprimento das promessas em Cristo. Mas diante das perseguições que se dava por crer em Cristo, por servir Jesus e declarar que Ele era o Rei, muitos começaram a voltar às velhas práticas e começaram a retroceder, a voltar aos sacrifícios e ao sistema de lei cerimonial e sacrificial. E aí o escritor aos Hebreus diz que eles estavam retrocedendo, de fato, pelo tempo que eles estavam já servindo ao Senhor, os anos de caminhada de fé. Ele falou que eles já deviam ser mestres, mas eles continuavam sendo meninos na fé, que estavam sendo tratados com leite, e ele queria tratar de coisas muito mais profundas, a saber,
ele queria falar também do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, mas não podia tratar de assuntos tão profundos como esse por causa da meninice espiritual, a falta de crescimento espiritual desses irmãos. E agora, diante dessa frente de perseguição que eles estão vivendo, então ele vem com essa palavra de exortação para que os irmãos permaneçam na fé. E é por isso que ele vem no capítulo de número 12, falando dos heróis da fé, que assim chamamos. Aqueles que, por exemplo, Misael, Ananias e Azarias foram lançados na fornalha de fogo, mas não negaram o nome do Senhor, permaneceram na fé. Daniel foi lançado, jogado na cova de leões, mas também não negou a sua fé, permaneceu firme na fé. E vários outros exemplos, aqueles que foram mortos ao fio das espadas, e enfim, e todos eles passaram dificuldade, passaram problemas, mas mesmo assim eles não desistiram, não esmureceram na fé, como era o caso que estava acontecendo aqui com esses irmãos. Se você fazer uma leitura do capítulo 10 e o versículo 25, o texto vai dizer que muitos, por causa dessas perseguições, estavam abandonando, desertando a congregação, já não estavam mais se reunindo para congregar, para cultuar juntos. E aí ele disse, aquele dia, o dia do Senhor está se aproximando, só falta um pouquinho de tempo, então não retroceda, permaneça firme. E agora no capítulo de número 12, aqui o escritor aos Hebreus, ele fala que a nossa caminhada aqui na terra é como uma carreira, e ele está falando do atleta. Ele traz aqui uma linguagem, uma figura de linguagem, a metáfora. Naquela época se fazia a corrida, e ali o corredor, né, ia caminhando e tinha obstáculos no caminho. E esse escritor aqui, ele está como se fosse o técnico do lado de fora, e dizendo para eles, nós estamos nessa corrida da fé, e ele está como que incentivando aquele povo, continua correndo, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja sentindo o calor das aflições, não pare, continua perseverando. E hoje quem faz esse trabalho na nossa vida é o Espírito Santo. E agora ele diz aqui, no versículo de número 1, ele diz que nós devemos deixar todo o embaraço, porque aquele que está na corrida, ele não pode se embaraçar. E quando ele fala nessa corrida, ele está falando da nossa corrida da fé, que só termina na hora que a gente morre ou quando Cristo voltar para nos buscar. Então nós estamos nessa carreira, nessa corrida. E aí ele diz aqui que o maior exemplo de todos é aquele que esteve na corrida e mesmo em meio aos sofrimentos, as lutas, não parou, é o próprio Cristo. Aí ele diz no versículo de número 2, olhando para Jesus, o autor ou capitão da nossa fé, o aperfeiçoador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando então a afronta. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, ele é o nosso exemplo, ele sofreu, ele padeceu, teve uma coroa de espinho colocada na sua cabeça, foi pendurado no madeiro, foi esbofeteado, foi desprezado, foi cuspido, mas em nenhum momento negou a sua confiança no Pai, permaneceu firme. Então Jesus, ele é o nosso paradigma, ele é o nosso exemplo a ser então seguido. Agora ele também traz aqui algo interessante no capítulo 12, que ele fala que o pai corrige aquele que ama e açoita. Então o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que as aflições dessa vida, as tribulações dessa vida são pedagógicas na presença de Deus. Então Deus permite que situações difíceis, por muitas vezes, aconteçam na nossa vida, para Ele poder aperfeiçoar o caráter da nossa fé. Então aquilo que está faltando, Deus acrescenta, e aquilo que está sobrando, Deus tira, para deixar tudo alinhado de acordo com o seu propósito. Então essa palavra, portanto, aqui que eu li, liga todo esse contexto que eu acabei de falar para os irmãos. Então, saindo dessa introdução, a gente entra na mensagem. E diz assim, então, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos paralisados. E então veja, o escritor aos Hebreus aqui, ele usa essa palavra grega anortho, tornai, que significa endireitar,
colocar de pé novamente, restaurar a força. Então tornai quer dizer o quê? Endireitar, colocar de pé novamente, restaurar a força. E ele está falando aqui, olha, das mãos, dos joelhos e dos pés. É justamente o que o corredor usa, tá certo? Na sua caminhada. Então ele está usando de forma metafórica, conforme já disse, e está espiritualizando aqui essa situação. Então mãos, joelhos e pés. Então quando ele está dizendo aqui tornai, então ele está dizendo endireite essas mãos, restaure, ou seja, as mãos restauradas as suas forças, os joelhos sendo restaurados a sua força e os pés sendo restaurado a sua força. Agora perceba aqui comigo, mãos fala primeiro, mãos fala de habilidade e força na guerra. Então Deus quer o que? Restaurar a nossa força, a nossa habilidade para poder guerrear as guerras do Senhor. Lembrando de que a nossa luta sempre foi espiritual. E por que as mãos falam de guerra? Se você fizer uma leitura de Juízes, capítulo de número 1, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Adoni-Bezeque, que quando ele vencia os reinos, subjugava os reinos, ele tirava, só vou falar do polegar da mão. Por quê? Porque se você tira o polegar da mão, o homem não consegue mais empunhar a espada na mão e não tem mais força para guerrear. Esse espírito de Adoni-Bezeque, ele continua guerreando até hoje, batalhando até hoje e tirando a força de muita gente para guerrear. Existem pessoas que estão perdendo as forças para guerrear as guerras espirituais, para triunfar sobre serpentes e escorpiões, porque o Senhor tem nos dado essa força. Mãos também falam de autoridade. Autoridade, o que é autoridade? A autoridade que Deus nos dá está no seu envio. A partir do momento quando eu recebo a autoridade de ser filho de Deus, João 1,12, ele nos deu a autoridade de ser filho de Deus, automaticamente eu recebo a autoridade. Qual a autoridade que eu tenho? A autoridade de ser um filho de Deus. Então, dentro do plano espiritual, do mundo espiritual, eu sou respeitado, entre aspas, né, o sentido de respeito, por causa da autoridade que eu tenho de filho de Deus. Então, a autoridade não está no timbre da minha voz, se eu grito alto, entende? A autoridade está naquele que me autorizou. A autoridade está naquele que me enviou. Então, a minha autoridade, a sua autoridade, é porque Cristo, Ele nos fez o seu povo, Ele nos fez filhos de Deus, e o Espírito Santo habita na nossa vida e clama, o Espírito clama em nós, Abba, Pai. Ele testifica que somos filhos de Deus. Logo, então, essa é a nossa autoridade, de filhos de Deus. E a autoridade é fundamental para se vencer as batalhas no mundo espiritual. Se você fizer uma leitura de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 11, você vai ver que Moisés estava com os amalequitas, pelejando, batalhando contra eles, e de repente, ali Josué sai para a guerra com os soldados, com ali o exército de Israel, e a batalha está travada, enquanto as mãos de Moisés estão levantadas. A Bíblia diz que o povo de Israel prevalecer. E perceba, o cajado está na mão dele, ou seja, a autoridade. Então a vitória estava no quê? Na autoridade de Deus sobre a vida daquele povo, sobre a vida do servo de Deus, porque ele era um enviado do Senhor. E ainda mais, as mãos fala do nosso louvor e da nossa adoração. O Salmo 141, o verso 2 vai dizer que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Então, tornar a força das nossas mãos, Deus está querendo dizer o que com isso? Deus está nos dando, trazendo vigor para nós, habilidade e força para guerrear as guerras do Senhor. Está restaurando a nossa autoridade como filho de Deus. Você tem que entender que você é um filho de Deus e você tem autoridade. E outra, Deus está restaurando a tua força na adoração diante da sua presença. Porque alguém que tem as forças da adoração restaurada,
Ele adora a Deus porque Deus é digno de ser adorado. Está escrito em Apocalipse 4, 10 e 11. O texto vai dizer: digno és, Senhor, de receber a honra, a glória, a sabedoria, ações de graça, louvor, domínio e poder, porque todas as coisas foram criadas por ti e por ti permanecem. Então Deus é digno de ser glorificado. Eu não adoro a Deus, eu não glorifico a Deus por troca de algo que Deus tem que me dar. Não, eu adoro a Deus porque Deus é criador e eu sou criatura. Eu adoro a Deus porque reconheço a divindade dele e que ele é Senhor da minha vida. Então, quando Deus restaura a força da adoração de um povo, esse povo se torna um povo quebrantado. Não há necessidade, muitas vezes, daqueles empurrões que nós temos que ficar dando. Vai, levanta a mão, dá glória. Não, quando o povo está avivado pela palavra de Deus, é algo natural. A pessoa vai recebendo a palavra, ela vai levantando a mão, ela vai glorificando, ela vai sentindo a presença de Deus, e aquilo não se torna algo maçante, pesado e forçado, porque para ter intimidade, você já viu alguém ter intimidade forçada? Isso aí não, hein? Deus não quer intimidade forçada, Deus quer algo natural, que flua algo natural diante da sua presença. Dá um pouquinho de som para mim aqui que fechou. Deus está restaurando essa adoração genuína, porque nós somos sacerdotes de Deus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos sempre oferecer sacrifício de louvor a Deus por Jesus Cristo, que é o fruto dos nossos lábios que confessa o nome do nosso Deus. E eu pergunto aqui nesta noite: quem tem as forças restauradas para louvar, para adorar? Quem está tendo as forças restauradas para voltar a guerrear as guerras do Senhor? Aleluia! Tu tens autoridade. Agora veja lá, olha isso aí, hein? Então ele diz: restaura as forças, tornai, volta a dizer, não perca aí o fio, ó. É colocar de pé novamente. Deus vai colocar tudo de pé novamente diante da sua presença. Vai restaurar as forças. Agora escute, ele fala das mãos, mas fala também de restaurar a força do joelho. Aleluia! As forças do joelho. Irmãos, quando nós olhamos para Efésios capítulo 3, versículo 14, olha o que Paulo diz: por esta causa, razão, propósito, por esta causa eu me ponho de joelhos. Sabe quem são as pessoas que não se colocam de joelhos? Eu estou falando orar, tá? Não é posição corporal. Sabe quem são as pessoas que não se colocam de joelho? Quem não tem propósito. Toda pessoa que não tem um propósito de vida, o que é propósito? É finalidade, é um alvo. Qual é o nosso maior propósito? Não se esqueça nunca mais disso. Qual é o nosso maior propósito? É ser conformado à imagem de Cristo. Esse é o nosso maior propósito. É ser como Cristo é, andar como Cristo andou, amar como Cristo. Você não vai dar glória nessa palavra, não? Agora escute isso aqui. Aleluia. Então nosso maior alvo é glorificar a Deus, e não tem como glorificar a Deus se não viver conforme Cristo. A única maneira, escute isso aqui, se você não gosta de mensagem cristocêntrica, vai passar mal hoje aqui, hein? Aleluia. Olha lá. Então, a única maneira de glorificar a Deus, eu vou repetir isso aqui: a única maneira de glorificar a Deus é viver como Cristo, é andar como Cristo, é amar como Cristo, é obedecer como Cristo. Então Deus vai restaurar as forças do joelho, aleluia. Porque existem pessoas que no decorrer da sua caminhada, ele perde o propósito. Se eu não tenho um propósito, vou orar para quê? Então Paulo falou: o meu alvo é esse. Qual que é o meu alvo? Paulo falou: é Cristo. Agora entende por que ele desenvolveu uma vida de oração plena em Deus? Paulo chega a dizer em Filipenses 3, Tessalonicenses 3,10, a primeira epístola, ele fala orando abundantemente. A palavra orar abundantemente ali é transbordar em oração. Então como que alguém vai transbordar de uma vida de oração? Irmão, é somente ter um propósito em Deus. E você sabe que, já disse, o maior propósito da oração é ser conformado à imagem de Cristo. A prova disso é que quando Jacó orou ao Senhor, o que Deus fez com ele? Transformou a vida dele. Então o maior propósito
propósito da oração não é avivamento, o trabalho não é renovo, não tem como viver renovação, não tem como viver avivamento se Deus não fortalecer os nossos joelhos novamente diante da sua presença. Veja que muitas vezes, olha como que nós vamos se distanciando. Antigamente você colocava o teu joelho diante de Deus para orar, passava 30 minutos que você nem via. Hoje para orar 30 minutos é uma eternidade. Por quê? Porque você esfriou, o joelho enfraqueceu. E aí vem Deus aqui nessa noite do avivamento e está dizendo: vou fortalecer o joelho, vou fortalecer o joelho. Olha como vai reagir essa palavra que eu vou dizer, hein? A maior marca de um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe qual que é a maior marca dele? Andar com Deus. Essa é a maior marca. A maior marca de um cristão é andar com Deus. Não é os talentos que ele tem, o dom que ele tem, não é essa a marca. A marca de um autêntico servo de Deus é viver com Deus, é andar com Deus. E o meu desejo para a minha vida e para a sua vida nessa noite é que nós venhamos viver como Enoque. Olha lá, Enoque andou com Deus. Agora escute. Olha o que a Bíblia diz. Ele andou com Deus 365 anos. Não foi 365 dias, não. Foi 365 anos. E ele foi. Agora escute. Alguém ia perguntar: cadê Enoque? Está andando com Deus. Teve um dia, se você pegar essa, você vai se alegrar. Teve um dia que ele estava lá de mãos dadas, e o sentido ali de andar com Deus é de mão dada mesmo. Teve um dia que ele estava andando, meu irmão, pastor Ilha, ele estava andando com Deus, ele foi tão longe, ele estava, olha lá, ele estava andando com Deus, ele chegou tão longe que ele olhou para trás assim e falou: não vou voltar mais não. Só meia dúzia pegou isso aí, oh meu Deus do céu. Agora que era a hora de você pular, saltar, falar língua estranha, dar glória a Deus, aleluia. Chega uma hora que na Sadara Kalashai. Chega uma hora que a pessoa começa a andar com Deus, que as coisas dessa vida perdem o sentido. Aí você olha, é por isso que Paulo falou: o viver para mim é Cristo, e se eu morrer? Ixi, é ganho. Levanta a mão que vai uma profecia da boa. Esse ano de 2023, sabe qual vai ser a marca da sua vida? Andar com Deus, andar com Deus. Alguém vai perguntar de vocês, aí vão dizer: ele está andando com Deus. Olha Deus restaurando a força do joelho aí, ó. A vida de quarto vai voltar, viu? Pode entrar no quarto, pode fechar a porta que o azeite vai voltar a jorrar. Vai orar meia hora, vai orar uma hora, vai orar 2 horas, vai. Eu estou sentindo que Deus está derramando um espírito de oração aqui. Quem recebe isso? Eu vou dar 30 segundos só para quem quer andar com Deus começar a glória. Deixa eu ver. Só quem quer andar na presença de Deus. Deus está fortalecendo o joelho de crente. Capara, saia, pera, território. Ele é papá, taracadaça. Satânica, velha. Aquilo que estava te amarrando, aquilo que estava te prendendo, aquilo que estava te segurando, para dobrar o joelho, Deus quebra hoje, o propósito volta e a oração queima. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto está perto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
joelho aqui. Aleluia. Coloque a mão no joelho, isso é profético, que você vai profetizar para você. Diga: os meus joelhos são renovados hoje. Recebe renovo no joelho. Recebe renovo na vida de oração. Recebe. Curto aqui o mistério. Vamos lá. Ele fala mãos, joelhos e pés. Conforme disso, vou encurtar. Pés fala do nosso poder de conquista. Veja só, Deus falou para Josué o quê? Onde tu colocares dos teus pés. Mas falou: antes de colocar o pé, tira a sandália. Para conquistar tem que tirar a sandália e pisa, porque a terra é santa. Aí, olha lá. Olha o que Deus falou. Ele tinha o Jordão para atravessar isso. Ele tinha o Jordão para atravessar. E aí o povo está preocupado, ô Cássio. O povo está preocupado, pastor Edgar. O povo está preocupado por quê? Tem que atravessar o Jordão, tem uma muralha e eles não sabem o que fazer. Aí Deus toma Josué e fala: ó, santificai-vos, porque eu vou fazer. Aí escute isso aqui, ó. Olha, se tu não reagir, olha lá. Irmãos, olha o que ele fala: hoje, você se separa hoje, você se santifica hoje, tira essa sandalinha hoje, tira essa vaidade hoje, olha, tira essa prepotência hoje, olha lá, tira essa soberba hoje. Aí ele diz: amanhã. O que Jesus falou a respeito de amanhã? Ele falou que o amanhã, as pessoas têm um amanhã como preocupação. Ele falou: não se preocupe com o dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu desafio, entre outras palavras. Então, geralmente, para as pessoas, o amanhã fala do quê? De preocupação. Eu tenho que resolver, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Ai, não estou dando certo, estou devendo, não estou dando conta. Ai, tem que arrumar, o filho está rebelde, o marido nos converteu e... Então, o amanhã, geralmente, a pessoa está o quê? Preocupada. Mas olha que Deus falou: se você se santificar hoje, amanhã... Então veja, ó, ele falou porque, ele usa a palavra ali, ó, e por quê? Ele fala porque amanhã, porque é motivo, é razão. Então Deus está dizendo: eu vou trocar, se você se santificar, eu vou trocar a preocupação pela expectativa. Não, você não pegou essa. Deus está, não, amanhã não vai ser preocupação, amanhã vai ser expectativa. Amanhã Deus vai fazer, amanhã Deus vai prover, amanhã Deus vai preparar. Deus está tirando gente da ansiedade aqui, ó. Deus está quebrando a ansiedade nessa palavra. O amanhã Deus já está lá dizendo para você: vai ser grande expectativa. Agora amanhã você não vai acordar tribulado, descabelado, dizendo: e agora o boleto, aquilo outro, o que eu vou fazer? Não, amanhã vai ter maravilha. Vai ter maravilha. Você sabe, escuta, vamos lá. Quem está ligado na Bíblia vai dar glória. Você sabe que o pé está ligado à cabeça, sim ou não? É por isso que Jesus, veja, quando chamou Lázaro, Lázaro estava todo enrolado, hein? Estava literalmente enrolado, literalmente. E aí Jesus falou: vem para fora, vem, filho, que eu vou resolver umas coisas aí que você está fedendo muito, vem cá. Aí, aleluia, pecado fede. Aí veja só, ele pegou, qual foi a primeira ordem? Jesus, ele estava, ó, tinha uma venda na cabeça, mãos amarradas, pés amarrados. Jesus poderia ter falado o quê? Desamar o pé, desamarra a mão e depois desamarra a cabeça. Mas por que Jesus primeiro começou pela cabeça? Sabe por quê? Porque se as pessoas estão emocionalmente e psicologicamente comprometidas, atrapalha a sua caminhada. Agora, quando Deus te resolve emocionalmente, psicologicamente, aí o que acontece? A tua caminhada é renovada diante das coisas.
Existem pessoas que não liberam perdão, tá com a cabeça enrolada. Existem pessoas que nutrem inveja no seu coração de outras, tá com a cabeça enrolada. Mas hoje Jesus mandou tirar esse nó da cabeça. Olha aí, o avivamento tá descendo aí, hein? Glória a Deus. Pega isso aqui. Vamos lá, que senão eu não vou sair da parte A aqui. O texto diz, ó: então tornai a levantar as mãos cansadas. Olha lá, tornai a levantar as mãos cansadas. A palavra grega aqui para cansadas é paríame, que significa mãos debilitadas, abaixadas por exaustão e desânimo, esgotado, enfraquecido. Então veja, não tira da mente isso. O escritor aos Hebreus está vendo lá o atleta correndo, está correndo, de repente a mão, ele está correndo assim, arrastado, e as mãos já, a mão sem força nas mãos. Agora, sabe o que eu entendo aqui? Mãos falam da nossa disposição e firmeza na obra. Vou repetir. Mãos falam da nossa disposição e firmeza na obra. A estratégia do inimigo é enfraquecer as mãos. Eu vou dar 2 motivos porque o inimigo quer enfraquecer as mãos. Se você gosta de abrir Bíblia, eu estou preocupado com isso, que você receba a Bíblia, o resto é consequência. Neemias capítulo 6, versículo 9 e o 2. É nessa colocação. Primeiro eu vou ler o versículo 9 e depois o versículo 2. Neemias, vamos lá. Olha por que o inimigo quer debilitar as nossas mãos, deixar as nossas mãos cansadas. Eu volto a dizer aqui, a estratégia do inimigo é enfraquecer as nossas mãos. Eu vou dar 2 motivos. Primeiro motivo, está aqui em Neemias 6, 9. Olha só. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos, olha lá, largarão a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, esforça. Você tem coragem de levantar as 2 mãos o mais alto que você pode e fazer essa oração de Neemias? Diga bem forte comigo: ó Deus. Não, você pode fazer melhor, diga: ó Deus, esforça as minhas mãos. Grita comigo: ó Deus, esforça as minhas mãos. Receba a força das mãos, receba a força. Agora, e qual era a intenção, o pastor Arnaldo, qual era a intenção do inimigo enfraquecer as mãos? Sabe qual era a intenção? Neemias estava trabalhando, aí chega o inimigo e diz para ele, Simão Comunário, e fala assim: ó, desce, porque ele estava, ó, percebeu que ele falou? Desce, porque Neemias, que estava na obra trabalhando, está em cima, e o inimigo que está querendo atrapalhar está embaixo. Você já reparou? Todo aquele que quer atrapalhar sempre fica embaixo. Ah, tá bom, vai. Aí, escute isso aqui. Ele pega e diz, o inimigo fala: desce aí. Neemias falou: eu não posso descer não, porque se eu descer vai paralisar o negócio aqui, eu tenho que continuar fazendo. Você está querendo chamar minha atenção para quê? Deixa eu continuar fazendo. Agora o que me chama a atenção é que ele pede, ó, vem cá e congreguemos, olha lá, congreguemos, eu vou pegar só essa palavra, congreguemos juntamente no vale. Ó, congreguemos juntamente no vale. Neemias estava por cima, fazendo a obra. Olha onde o inimigo está querendo arrastar ele para congregar. No vale. Ô irmão, você está no monte que estão querendo te arrastar para o vale, você está indo? Mas o que é vale, pastor Márcio Bárbara? Isso aqui, se tu não reagires, hein? Olha lá que é libertação, ó. Deus já deu vitória na ansiedade, agora vai dar nessa aqui, ó. Olha só, aleluia. Ele está querendo dizer, ó, desce, porque eu vou te levar no vale. Vale é o quê? Vale a depressão. Então, todo aquele que enfraquece as mãos na obra, fica depressivo. Agora você entende porque é um nível muito grande de pessoas que estão ficando depressivas, porque estão ociosas acerca da obra de Deus. Mas se você colocar as mãos na obra, Deus está dando força. Quem está recebendo força nas mãos aí? Segundo motivo, eu disse que eu tenho que encurtar e muito aqui. Segundo motivo porque o inimigo tem essa estratégia de enfraquecer as mãos.
lá em Esdras, capítulo 4, o versículo 4, 23 e 24. A Bíblia diz que o povo, os exilados, estão voltando para Jerusalém. E agora é uma reconstrução. Eles lançam os fundamentos, há uma festa muito grande dos novos, uma angústia dos antigos, enfim. Essa palavra eu não posso deixar passar batido. Irmão, eu tenho um problema com essas pessoas que gostam só de ficar falando de passado. Eu tenho problema com isso. Antigamente fazia, antigamente trabalhava, antigamente profetizava, antigamente sentia. Meu irmão, pare com isso. O nosso Deus continua operando do mesmo jeito hoje. O avivamento da fé não mudou coisa nenhuma. Eu estou aqui há 20 anos, o avivamento da fé continua do mesmo jeito. O que mudou foi o povo, mas a igreja continua a mesma diante da presença de Deus. Então esse negócio aí, hein? Não. O negócio continua pegando, Deus continua trabalhando, Deus está dando maturidade, Deus está dando crescimento. Você não está dando glória a Deus por quê? Eu vou falar tudo de novo. Deus está dando maturidade, Deus está dando crescimento, e agora vai crescer com força. Maturidade. Vamos lá. Ei, pega isso aqui. Aí, escute. Eles estavam trabalhando na obra, quem que se levanta? Os samaritanos. Aí o texto diz que eles vieram à força de braço para debilitar as mãos do povo de Deus. E muitos se deixaram levar pelos samaritanos. Aí sabe o que eles fizeram? Largaram a mão da obra. E aí, entre Ageu e Zacarias, capítulo 5, tá? Aí você lê as profecias de Ageu e Zacarias depois da sua casa. Mas vou só me deter a profecia de Ageu. Ageu pegou e falou: vocês dizem que não é tempo de trabalhar na obra, né? De edificar a casa do Senhor, com as suas casas aí todas apaneladas, todas bonitinhas, e deixando a casa de Deus de lado. Vocês comem, mas não tem saciez. Vocês até se cobrem, mas não se aquecem. O salário que recebe no saquetel furado. Mas eu tenho uma direção: subir no monte, pegar em madeira, edificar a minha casa, e dela me agradarei. Agora isso aqui é para crente dar glória e acordar, hein? Agora o texto diz que na mensagem, olha lá, na palavra profética que Ageu pregou, o texto diz: e Deus despertou, levantou o espírito de Josué, Zorobabel e de todo o povo. Começou do púlpito para baixo. Olha lá, pegou aí, hein? Olha lá. Não vai dar glória comigo não, meus companheiros. Aleluia, glória a Deus. Começou do púlpito e pegou o povo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora pega isso aqui, pela palavra, Deus, olha lá, pela palavra Deus despertou, pela palavra Deus despertou, pela palavra Deus despertou. Vou ficar na palavra até você reagir. Pela palavra Deus despertou, pela palavra Deus despertou. A palavra levantou o espírito, ali a palavra hebraica é ur, que significa despertar, acordar do sono. É o estado de fervor, ardor espiritual, dedicação fervorosa. O janeiro profético acaba hoje, mas o fervor vai continuar. Amém, concordaram, glória a Deus. Vou falar de novo: o janeiro profético acaba, mas o fervor permanece, o fruto do trabalho permanece. Seu coração, Deus vai trazer um despertamento pessoal. Olha aí, pegou. Pegaram. Deus vai trazer um despertamento pessoal. Deus vai trazer um despertamento pessoal. Porque o culto não começa aqui, o culto começa em casa. Se o culto estiver bom em casa, você vem cheio. Você vem cheio. Netflix. Aí chega aqui, por isso que aí o ministro que está aqui tem que suar a camisa. Tá bom, faz isso, é assim que a gente tem que fazer. Por quê? A pessoa está aqui, tá aqui nem aquelas lenhas verdes.
Aí quando pega um pouco de fogo, ainda até irrita os olhos, de tão feio que é. Agora quando pega aquela linha trabalhada, já vem sequinha, porque está com sede da presença do Deus Todo-Poderoso. Não precisa muito, a hora que vai ver, ele já está pegando aquele fogo genuíno, porque o calor do Espírito Santo acendeu a sua alma. Deus está nos dando fervor espiritual. Fervor espiritual, sabe para quê? Para viver uma vida cultica, a começar de dentro da nossa casa. Nós já vamos vir para o culto preparado, já diante da presença do nosso Deus. Você recebe essa palavra aí, gente? Vamos lá, olha aí. Parte C do versículo 12 ainda. E ele diz: e os joelhos paralisados. Gente do céu, joelhos paralisados. Que coisa. A palavra grega aqui, paralio, que significa joelho enfraquecido, doente com paralisia, atrofia nos nervos. Já pensou nessa caminhada da vida? E vai caminhando, de repente os nervos. Irmão, por que o nervo atrofia? Por que o nervo atrofia? Falta de movimento. Por falta de movimento ele atrofia. Se não fizer uma fisioterapia espiritual, olha lá. Eu tinha 2 exemplos, tem que cortar um, só vou falar um. Se você quiser ler, você lê. Atos 9, 33 e 34. Essa palavra paralio, por isso que eu estou usando ela, Pedro vai usar no caso de Enéas, Lucas no caso, registra. E agora Pedro vai lá na casa, olha lá, essa aqui é forte. O Pedro chega na casa de Enéas, ele estava o quê? Paralisado. É a mesma palavra, paralio. E ele chega lá e ele pega e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá. Ele sentiu a força nos nervos. A perna que não movimentava passou a movimentar. Agora o forte está aqui, não era isso, o forte está aqui. O que Jesus mandou ele fazer? O Pedro, no caso, mandou ele fazer. Pedro falou assim: ó, arruma a tua cama. Ele falou: faze a tua cama. Ele usa, mas faze e arruma. Irmão, se tu não reagir a essa palavra, aí também não dá, né? Ó, qual é o momento que você arruma a sua cama? Qual é o momento? No normal, qual é o momento? No momento que você... Por que você levanta? Porque um novo dia raiou, começou. Não pegaram? Vou ter que trocar em miúdo. Sabe qual que é o mistério? Quando Jesus dá saúde espiritual, ele falou: se levanta e anda, porque um novo dia espiritual raiou na tua vida. Um novo dia espiritual raiou na tua vida. Arruma essa cama. Está raiando um novo dia espiritual aqui, hein? Arruma essa cama, já dormiu demais, vai, levanta. Arruma essa cama. Arruma. O novo dia espiritual chegou para ti e para mim. Vamos lá. Oh meu Deus, não vou conseguir encerrar não. É, culpa de quem me deu o horário. Vou jogar para você, Arnaldão. Agora vamos lá. Tô brincando. Versículo 13. Fazei veredas direitas. Ó, fazei veredas direitas ou retas para os vossos pés. A palavra direitas aqui do versículo 13. Olha lá, gente. Eu estou encerrando. A palavra direitas aqui, a palavra grega orthos, significa justo, reto, não torto. Ou seja, é uma exortação para não perder de vista o Senhor ressurreto. Quando ele fala fazei veredas retas, sabe o que ele está dizendo? Não tira o olho de Jesus. Vou repetir de novo. Quando ele está falando, ó, anda direito, anda na linha, não tira o olhar de Jesus. A palavra é essa, não tira o olhar de Jesus. Aí, ó, o versículo 2, eu volto a dizer aqui que ele falou, olhando para quem? Para Jesus. Sabe o que significa ali, essa palavra, ali, olhando? Essa palavra no grego significa, tirar os olhos, significa que você tem que tirar os olhos de distrações e fixá-los em Jesus. O que olha, escute, olha lá, pega isso aqui, gente, tá gostoso hoje aqui o ambiente, hein? Olha o que ele está dizendo, você está na corrida. O cansaço às vezes vem.
está sentindo dor nas mãos, está sentindo fraqueza no joelho, o pé já está dormente. Só que tem alguém do outro lado para você. Não para. Não para. Não para. Tá chegando. Você vai chegar na linha de chegada. Aí ele vai renovando. Aí ele dá o segredo. A pessoa que está, no caso é o Espírito Santo, ele pega e dá o segredo. Ele pega e fala: olha, tem um segredo para você não tropeçar com essas pedras, por esses caminhos tortuosos. Tem um segredo. Continua olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus. E por quê? Agora lá. Por que eu devo continuar olhando para Jesus? Porque Jesus falhou? Então ele é a pessoa perfeita. Quando foi que Pedro falhou no andar sobre as águas? Olha, o texto diz, ele estava andando e distraiu por causa do vento. Agora Jesus deu exemplo. O escritor aos Hebreus pega e diz: olha, olhando para Jesus, o qual ele suportou a cruz, e o que ele fez com a afronta? Desprezou. A afronta, veio os tapas na face dele. Ele falou: não estou nem aí. Colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Sabe o que ele falou? Não estou nem aí. Você não está entendendo? Essa luta está chamando a sua atenção para você tirar o olhar. Mas se você mesmo sangrando, mesmo sofrendo, continuar olhando para ele, você vai. Continuar olhando para ele, você vai. Continua. Garácia. Era bacala xandaraia. Ah, meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus, aleluia. O meu olhar, o teu olhar vai estar fixo em Jesus. Essa situação difícil que você está passando só está chamando a tua atenção. Porque se você tirar o olhar de Jesus, você vê o problema. Se você tirar o olhar de Jesus, ele cresce. Mas se você continuar olhando para Jesus, você vai ver o triunfante, o vitorioso, o conquistador, o todo-poderoso. Estou sentindo graça aqui nesse alto. Era maçã. Deus está renovando a caminhada de gente aqui. A tua maratona não para aqui. A tua trajetória não para. Olha, 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 olha. Aleluia. Só quem tem a visão restaurada. Eu vou dar 30 segundos só para você encher essa casa de adoração para ele. E grita o nome dele. Diga: Jesus, eu continuo olhando para ti. Despreza a afronta. Despreza a afronta. Despreza. Meu Deus. Olha como que vai ser o negócio, Alisson. Tá caminhando, de repente vem uma afronta a você. Não tô nem te vendo, eu te menosprezo, eu te desprezo, porque o meu olhar está para Jesus. O meu olhar está para Jesus. O meu olhar está. O escritor aos Hebreus usa, fazei direita. Essa palavra é vista, presta atenção que aqui tem uma revelação forte. Eu vou encerrar aqui, eu não tenho mais como ir adiante. Atos 14, versículo de número 10, diz assim: no caso, Paulo estava pregando o evangelho, tinha um homem leso de ambos os pés, ele não andava, só que a Bíblia diz que Paulo pregava o evangelho. Aqui está o segredo, ele pregava o evangelho. E agora, presta atenção.
O texto diz que Paulo viu que este homem tinha fé. E como que eu vejo que alguém tem fé? Já dá para ver na face. Aonde que a fé é vista? Nas atitudes. Marcos 2:5. Jesus, vendo-lhes a fé. A fé pode ser vista nas atitudes. Agora pega isso aqui. O texto diz que Paulo vendo que ele tinha fé, porque é assim, às vezes quando a gente está pregando e vê alguém que está recebendo, está com aquela fé, a gente já entrega, vai entregar. Então. Agora pega isso aqui. Aleluia. Agora veja, versículo de número 10 aí, presta atenção. Paulo pegou e falou para ele, Atos 10:14, disse em alta voz: levanta-te direito, a palavra orthos, sobre os teus pés. Veja, Paulo falou o que para ele? Anda direito. Paulo só falou isso, anda sobre os teus pés. Só que a Bíblia diz que ele fez duas coisas a mais. O que ele fez? Ele ficou direito, pulou, saltou, andou. Paulo só falou para ele o quê? Fica de pé. Só que ele fez duas coisas a mais. Qual que é a primeira revelação que eu tenho desse texto aqui? Sabe qual que é a primeira revelação? Olhando para Jesus, nós conseguimos fazer além das nossas limitações. Não, aí também não dá. Eu vou falar de novo. Olhando para Jesus, a gente faz além das nossas limitações. O homem não conseguia nem sair do chão, mas olhando para Jesus, você sai do chão, pula e sai andando na presença. Você não pegou essa. Você vai fazer além. E por que vai fazer além? Porque olhar para Jesus é quebrar os limites da nossa limitação. E agora, segundo, oh meu Deus, essa palavra saltou, a palavra grega aqui, halomai, que significa brotar. Irmão, o que é brotar? É quando você planta uma semente, a terra não cobre? Só que quando a semente arrebenta, já está disso, ela nasce, o que acontece com o solo? Rebenta o solo. A semente rebentou, o solo pode estar duro, mas a semente rebentou. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Ou seja, não importa o quão rochoso é o chão das tribulações e da dificuldade que você está vivendo, a fé em Cristo faz romper, a fé em Cristo faz romper, a fé em Cristo faz romper. Deus vai romper o solo rochoso. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Agora eu vou aumentar o nível. Vamos para 40 segundos adorando o nome do Senhor. Não é mais 30 não, tá pouco 30. Levante essa mão e eu vou profetizando. Hoje é noite de quebrar limites. Hoje é noite de romper barreiras. Hoje é noite de sair dessa limitação espiritual. Sobe, arrebenta. Sabe o que é arrebentar o solo rochoso? É você olhar para dentro da tua casa e dizer: meu Deus, o negócio aqui está estreito, não se converte, não se rende. Aí você olha para Jesus e fala: eu estou cheio de fé. Aí essa semente da fé pega, está rompendo nessa noite. Não importa quão rochoso esteja, eu estou pregando para alguém que está sangrando de angústia aqui hoje. Eu estou pregando para alguém aqui que a vontade dele e dela não é voltar para casa hoje. Eu estou pregando para alguém aqui que está desesperado dentro da situação que está vivendo, mas tem uma semente plantada. Aleluia. E quando pensa que não, já apareceu um brotinho.
Já rompeu a barreira. Se rompeu a barreira, vai crescer. Se rompeu a barreira, vai crescer. Se rompeu a barreira, vai crescer. Eu vou falar de novo. Se rompeu a barreira, vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Eu vejo uma graça de Deus sendo manifesta aqui nesse lugar. Aleluia. Deus começa a derramar uma força espiritual aqui. Levante a mão e vai só recebendo aí agora. Vai ter pessoa que não vai resistir a essa unção. É no teu particular. É Deus em você. É o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo manifestando graça. É o Espírito Santo manifestando força. É o Espírito Santo manifestando ânimo. Alguém chegou aqui com as mãos cansadas, com os joelhos paralisados, estava desconjuntado. Aí de repente vem o treinador Espírito Santo, se colocou do teu lado e está dizendo: vai, 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 e vai olhando para ele, vai olhando para ele, vai, e à medida que você ouve o Espírito Santo e olha para Jesus, ao renovo acontecendo, ao renovo acontecendo, ao renovo acontecendo. Vai romper, vai romper, vamos lá, vai romper, oh meu Deus. Aqui, desvie, equitrepo, desviar-se, afastar-se, e no sentido médico, essa palavra é usada como membro deslocado. Às vezes tem pessoa que está no culto, mas é um membro que está deslocado. Não já está mais vivendo as articulações do corpo. O cabeça, porque quem está fora do corpo não recebe os comandos. Pegou isso aí? Ó. Quem está fora do corpo não recebe, não recebe o comando e para de crescer. E outra, se está fora do corpo também perdeu a vida. Só que o que me chama a atenção é que só está deslocado. Deslocou. O médico Jesus vai endireitar hoje, vai colocar no devido lugar. Veja comigo essa palavra, escute só, isso aqui é importante. Em primeira parte, isso aqui é uma palavra de temor. 1 Timóteo 5,15, já vou para a conclusão. 1 Timóteo 5,15 está escrito assim. Essa palavra equitrepo aqui, no caso, que ele usa, é vista lá em 1 Timóteo 5,15, que diz assim, porque já algumas pessoas se desviaram, é a mesma palavra, indo após Satanás, indo após, virou discípulo do diabo. E após, então o desviado, ele virou um discípulo do diabo. Até rimou um negócio, mas é uma rima feia, né? Vira um discípulo, é melhor ser discípulo de Jesus. Eu vou repetir isso aqui porque você não entendeu. É melhor ser discípulo de Jesus Cristo. E agora sabe o que ele... E por quê? Agora pega isso aqui. É melhor... Você muitas vezes, porque aqui a palavra que o escritor aos Hebreus ele coloca, o que manqueja, é como que alguém que está praticamente andando com um pé só. Então, sabe o que ele está querendo dizer? Nem que você tem que vir para a igreja se arrastando, venha. Nem que você tem que vir aqui pingando sangue, espiritualmente falando, venha. Por quê? Sabe por que ele diz? E aqui eu encerro e a gente dá glória. Sabe por quê? Ele fala assim, o que manqueja não se desvia inteiramente. Inteiramente significa que ele estava perto de sair. Só que aí veio o renovo.
Aí veio quem recebe o renovo, glória a Deus. E aqui que me chama a atenção, o texto diz aí, ó, antes seja sarado. Oh meu Deus, eu preciso fazer isso porque a imagem vai falar muito forte com alguém aqui. Por favor, eu não gosto de fazer muito isso, tá? Fora de casa, eu digo, mas vem aqui, por favor, pastor Wilson, rapidamente, por favor. Mas vem aqui o caso, por favor, e o pastor, por favor. Jesus está aqui, ó, rapidinho, presta atenção, Jesus está aqui e tá os discípulos todos aqui, ó, ao redor de Jesus, por favor. Olha o que o autor, eu estou querendo mostrar para vocês o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer. Que aquele que está manquejando, lembra a mulher do fluxo sanguíneo? Que a palavra sarado é a palavra que é usada para a mulher que foi curada. Olha só, sabe o que ele está querendo dizer? Aquela mulher 12 anos, só no fluxo contínuo. O que é isso? Ela tinha perdas contínuas. Irmão, imagine alguém 12 anos só viver perdendo. Perdendo na família, perdendo nas finanças, só porque a Bíblia diz que ela ia de mal, não tinha uma melhora, a crescente dela era para trás. Mas aí ela ouviu falar de quem mesmo? Esse Jesus é tão maravilhoso. Aí ela pegou, escute, ela pegou e estava assim, ó. Ela falou, eu estou quebrada, 12 anos padecendo, mas se tão somente eu tocar nele, ela poderia dizer, eu estou vazando sangue, está doendo, está tudo difícil, eu não vou até lá não, mas ela falou, hoje eu vou para o culto. Tinha uma multidão, mas ela foi se arrastando para o culto. Em casa as coisas não estão bem, mas eu vou. O meu emocional está meio abalado, mas eu vou. Tem uma multidão, mas eu vou. Eu vou. Ela foi manquejando, ela foi se arrastando, aí de repente a multidão, e ela pega. O mestre pega e diz, espera lá, alguém me tocou. E Pedro falou, Senhor, tem uma multidão aqui. Aí Jesus falou para ele, eu não estou falando que alguém esbarrou, eu estou falando que alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. E a mulher que estava se arrastando se levantou. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. E você que é batizado com o Espírito Santo, eleve línguas estranhas a Deus aí agora. Quem trouxe glória a Deus vai soltar o glória. Que for, os irmãos que for louvar já pode vir aí. Você vai dar o teu melhor aí agora, porque a virtude do céu vai cair aqui agora. É virtude. Quem toca nele com fé recebe virtude. É avivamento, é conferência. Renova. É como antes. Não vai ser como antes, vai ser melhor. Não vai ser como antes, vai ser